Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Olha, a propagação de rádio em HF, né, é um mundo. Às vezes segue o script, mas muitas vezes acontecem coisas inesperadas. Exato. É fascinante justamente por isso. E hoje a gente vai mergulhar num desses fenômenos mais, digamos, curiosos, o tal do raio de Pedersen. Temos aqui umas fontes bacanas, parte técnica, relato de quem viu na prática e um pouco da teoria. Um fenômeno bem interessante mesmo. Nossa ideia aqui é entender o que é esse raio de Pedersen, por que ele é importante, sabe? Especialmente porque ele parece meio que desafiar o que a gente pensa sobre antenas para DX. E, claro, quando ele acontece. Vamos lá desvendar isso. Vamos sim. Para começar, então, o que exatamente é o raio de Pedersen? O que define ele? Basicamente é um modo de propagação em HF bem específico. Ele depende de condições da ionosfera, assim, muito particulares, e o principal, super estáveis. Estáveis? Como assim? Estáveis no sentido de uniformes, sem muita turbulência ou variação rápida, sabe? E aí o mecanismo dele é curioso. Hum? Ele permite que o sinal de rádio viaje quase que paralelo à superfície da Terra, por distâncias bem longas, Paralelo à Terra, mas como? usando ângulos de radiação altos, bem altos, tipo aqueles caminhos 4 e 5 que aparecem naquela imagem das fontes, ângulos que normalmente a gente diria que não servem para DX, né? Exato, isso que eu ia perguntar. Ângulo alto para DX geralmente não é bom. Pois é, mas nesse caso ele forma tipo um duto, um guia de onda ali na ionosfera mesmo. O sinal fica meio que preso ali e vai longe. Um duto ionosférico. Isso, mas para este duto se formar, aí vem as condições que eu falei. Ionosfera super estável, uniforme. Geralmente isso acontece mais em épocas de baixa atividade solar, sabe? Fim de ciclo, por exemplo. Ah, entendi. Baixa atividade solar. E atmosfera calma também, sem grandes eventos meteorológicos ou perturbações geomagnéticas. É um cenário bem delicado. Tá. Mas aí entra a questão da antena que me deixou intrigada. Se usa ângulo alto, como isso vira vantagem? Justamente para quem talvez não tenha como instalar uma antena super alta, visando aquele ângulo baixo clássico do DX. Exatamente. E é aí que está o pulo do gato do raio de pedra, assim, para muita gente. Ele se aproveita justamente desses ângulos mais altos. Sério? Verem? Aqueles ângulos que antenas mais baixas, tipo de polos a 10, 15 metros do solo, naturalmente irradiam com mais força. O que seria uma limitação para outros modos de propagação, aqui vira o caminho. Nossa, que interessante. Quer dizer que uma antena baixa pode se dar bem com ele? Pode, e tem até relato prático disso. Um bem documentado, aliás, que ocorreu lá no Riacho Grande, na Serra do Mar. O pessoal usou um dipolo a 12 metros de altura só. 12 metros? E as pontas ficavam a apenas 2 metros do solo. Quer dizer, uma configuração longe, bem longe do ideal para o DX tradicional, né? Com certeza. E aí? E aí que eles tiveram resultados excelentes, contatos super consistentes com o Japão, JA, e pegavam até pileups dos Estados Unidos em fonia. Pileups? Com essa antena? Sim, e o mais curioso, isso acontecia no meio da noite, quando as condições gerais de propagação eram consideradas ruins por outros radioamadores na região. Caramba! Isso é muito contraintuitivo mesmo. Uma antena não ideal, condição geral ruim e fazendo contatos ótimos para tão longe. Mas aí, como saber que era o raio de Pedersen e não, sei lá, uma abertura esporádica diferente? Boa pergunta, não é fácil identificar, com certeza. Exige um pouco de... Investigação. Monitorar a estabilidade da ionosfera é chave. com equipamentos específicos. Gráficos Doppler, dados de ionossondas podem ajudar a ver se a ionosfera está calma mesmo. E observar os padrões de propagação. Que tipo de padrão? Padrões incomuns, sabe? Sinais chegando fortes e estáveis por muito tempo de lugares distantes, mas que não batem com os modelos de múltiplos saltos que a gente conhece. E parece que locais altos e com pouco ruído, como lá na Serra do Mar, ajudam a perceber. Faz sentido. E uma das fontes até mencionou que tem pouca coisa escrita sobre o raio de Pedersen especificamente, né? Talvez por isso não seja tão falado. Exato. Pouca literatura formal, o que valoriza demais esses relatos práticos. E quando a gente compara ele com outros modos que também usam a ionosfera como guia, tipo o Cordell Hop e o Ducting, Tem outros parecidos.
Sim, mas o Pedersen tem essa característica única de viajar quase paralelo à Terra. E o grande benefício dele, talvez mais até do que aumentar a MUF, seja a redução drástica da absorção do sinal. Menos perda? Muito menos. Como o sinal não fica atravessando a camada D toda hora, nem perde energia refletindo no solo, ele chega lá do outro lado mais forte, mesmo saindo com um ângulo alto. Entendi. Então, resumindo a ideia, o raio de Pedersen é esse modo meio fora da caixa, que pega ângulos altos, geralmente ruins para DX, e usa eles numa rota de baixa perda quando a ionosfera está excepcionalmente calma. E isso pode transformar uma anteira mais baixa numa ferramenta eficaz para longa distância nessas condições super específicas. Perfeito. Mostra que tem mais coisa acontecendo na propagação HF do que os modelos básicos prevêem, né? Totalmente. Abre a cabeça para outras possibilidades. E isso, olha só, nos leva a uma última reflexão aqui. Se o raio de Pedersen e talvez outros fenômenos parecidos dependem tanto dessa estabilidade extrema da ionosfera e da atmosfera, Onde você quer chegar? bom, a gente está vendo cada vez mais variabilidade climática, atmosférica, eventos extremos, mudanças globais. Fica a pergunta, né? Como essa variabilidade toda pode impactar a frequência, a intensidade ou até a previsibilidade desses modos de propagação mais delicados como o Pedersen no futuro? Nossa, uma ótima questão, algo para a gente pensar, né? Como as mudanças no nosso planeta podem afetar até mesmo as nossas ondas de rádio viajando lá em cima. Exatamente. Fica aí a provocação sobre o futuro dinâmico das comunicações em HF.